Olá, eu sou o Marco Tavares e hoje estou aqui para falar para vocês um tema que é muito interessante para a educação física e para a educação de uma forma geral, que é a contribuição do esporte escolar para a saúde. Tudo isso que a gente vai tratar hoje aqui, eu espero que no futuro a gente possa se encontrar aí e realmente aprofundar essas discussões que a gente vai ter agora como uma forma de bate-papo. Não sou nenhum dono da verdade, não trago nenhuma razão absoluta para vocês. O que eu trago aqui é realmente essa possibilidade da gente estar discutindo nesse canal criado pela CEMED, onde a gente pode realmente discutir, falar, levar a fundo assuntos que nos afetam lá na sala de aula, no nosso dia a dia, e especificamente, né, na nossa sala de aula, que é a quadra, que é o pátio, que são os materiais que a gente tem com tanto carinho e tanta emoção. Vou me apresentar para aqueles que não me conhecem, muitos já da educação física conhecem, né? Eu sou o Marco Tavares, sou professor de educação física, pós-graduado, com mestrado na área da ciência da educação e atuo em algumas áreas, principalmente na gestão esportiva, que é uma área que a gente não tem muito na escola, mas foi uma área que eu escolhi como profissional de educação física a seguir, que é a gestão. E o que é gestão? Gestão nada mais é do que a gente discutir com quem faz, né? E eu estou aí nessa área há algum tempo, ah, na DEAC há 17 anos, como árbitro de voleibol, alguns me conhecem como árbitro de voleibol, atuei nessa área da arbitragem por mais de 35 anos, tomando sol, tomando chuva, convivendo com os amigos, né, que são profissionais da área. E hoje eu tenho duas funções na área de gestão. A primeira, eu sou vice-presidente da Federação de Futebol, e a segunda, eu sou presidente ainda, né, da Federação de Tênis de Mesa de Mato Grosso do Sul. O esporte, e a gente vai trazer essa discussão aqui, né? O esporte é uma coisa que eu trago lá desde a infância, quando eu aprendi a nadar, lá com 7 anos, e aí eu entendo bem o que é essas crianças gostarem do esporte como gostam, né? Então, a gente vai procurar trazer para vocês aqui nessa discussão, nesse canal, o que é que a gente pode discutir e o que é que a gente pode falar para vocês com a experiência que a gente tem nesses longos anos aqui de gestão no esporte. Bom, o esporte escolar na REME, ele tem uma história muito longa, é uma história de luta, é uma história de participação, e é uma história de alegria. A gente, quando relembra, eu conheci a REME, a história da educação física na REME, né? E aí a gente mistura um pouco educação física e esporte, educação física e esporte escolar, ah, com a história que se praticamente se conjugou com a educação criada na Secretaria de Educação do município. Lá atrás, bem lá atrás, eu tive a possibilidade de ser atleta, de algumas modalidades. Os professores de educação física já tinham na aula de educação física curricular o ensino do esporte. Era baseado nisso que as aulas de educação física funcionavam. E aí foi criado um instrumento que até hoje a gente usa e praticamente é um carro-chefe da DEAC, né? Que são os jogos escolares. E aonde isso se funde, os jogos escolares com a educação física? É isso que a gente vai fazer um apanhadinho disso para poder a gente entrar especificamente numa nova tendência que é o esporte escolar como uma tendência da saúde do cidadão.
Bom, lá atrás, esses jogos existiam, eram feitos, eram feitos nas próprias escolas. Nós tínhamos ali o Alcide Pimentel, nós tínhamos o Bernardo Baís, que sediavam o Dona Neta, que hoje não existe mais, né? Nós sediávamos ali os jogos, a Remy sediava ali os jogos, e os próprios professores de educação física que atuavam em aulas curriculares construíam os clubes, construíam as equipes, construíam uma estrutura da escola que passava a ser, então, utilizado nos jogos escolares. E isso foram acontecendo, esses jogos foi acontecendo durante muito tempo, e depois houve uma interrupção. É, a questão da parte política, né, que não nos cabe aqui discutir, mas houve uma interrupção e a aula de educação física curricular continuou normal, porque fazia parte da grade curricular, e os jogos foram interrompidos. Muito tempo depois, já no ano de 2001, final de 2001, já houve um movimento dos próprios profissionais de educação física na REME, que pediam a criação de um órgão que pudesse, dentro da Secretaria da Educação, que pudesse coordenar essas ações direcionadas aí para o esporte escolar e curricular. Pois bem, houve várias discussões, houveram várias reuniões, e no ano, em agosto de 2002, foi criada aí a DPPEF, que é a Divisão de Política e Programas da Educação Física Escolar. É um nome meio comprido, né? Até porque era uma coisa que vinha com uma certa pompa, com uma certa importância para nós, né? Apesar de não ser muito importante para várias pessoas na ocasião, eu tive a oportunidade de participar disso aí. E agosto de 2002, então, nós conseguimos, depois de muita luta, de muita briga, né? Como sempre foi a educação física, como sempre foi o esporte escolar, nós conseguimos a criação dessa divisão e a volta no ano seguinte, já em 2003, do GERES, né? GERES, ou seja, é um Jogos Escolares da REME, que envolviam os alunos até 15 anos naquela época. Então, todos os alunos matriculados, regularmente matriculados, poderiam participar daqueles jogos que reuniam algumas modalidades, as 4 coletivas, mais o atletismo, e aí a gente incorporou naquela época o xadrez, os jogos de damas, que eram algumas modalidades que a gente conseguia fazer. E a estrutura da DPPF era tão, assim, ruim, né? Que a FUNESP, naquela época, Sense, né? Depois virou FUNESP, nos auxiliou na organização dos jogos, ou seja, congresso técnico, regulamento, elaboração da tabela, acompanhamento dos jogos. E esses jogos eram feitos lá no ginásio Dom Bosco, naquelas quadras externas do ginásio Dom Bosco, né? E, e, e nós tínhamos oportunidade, e a gente falava sempre assim, o GERES é importante porque era uma atividade fim, o aluno acaba todo o conhecimento nos jogos. E hoje a discussão é um pouco mais diferente, né? É uma discussão para nós hoje da educação física, para nós da DEAC, os jogos não é uma atividade fim, ele é uma atividade meio, né? Ele é uma atividade que constrói o cidadão. Então, não é uma atividade em que finaliza o conhecimento do cidadão. Ele acrescenta e completa todas aquelas informações que ele recebeu lá atrás na educação física. Bom, e aí a gente tinha também, nessa época,
a discussão curricular. E o grande autor, o grande mestre da educação física utilizado naquela época, em 2003, 2002, era o Rui Krebs, que era um referencial para que as nossas aulas de educação física tivessem algum encaminhamento nesse sentido. Bom, e aí a história da DEAC se fundiu com a história da CEMED, e a gente, todos esses anos, desde 2002 e 2003, a gente passou por alguns sustos, né? Vai encerrar a DEAC, vai fechar ou vai crescer, e aí quando a gente passava por uma gestão que se importava realmente com a nossa atividade, a divisão, a atividade, os jogos ganhavam importância e a gente dava um crescente muito grande, e aí era importante a gente ter essa, essa atividade na escola, né? A arte e a cultura sempre estiveram latentes nas escolas da REM. Eu estou falando de esporte aqui, mas alguns professores mais antigos se lembram dos festivais de quadrilhas da REM, que era uma festividade em junho, em julho, extremamente importante, né? As escolas se preparavam para os festivais de quadrilhas como a gente se preparava para os jogos. Nós treinávamos as nossas crianças aí por 6 meses para se apresentarem nos jogos escolares, e as professoras de arte, as professoras de sala de aula também preparavam seus alunos por 6 meses, às vezes mais até, para participação no Festival de Quadrilha da REM, que era uma atividade, inclusive, uma atividade cultural que fazia parte de vários calendários da cultura do Mato Grosso do Sul. Então, essa é a importância que a gente tinha na questão da arte e do esporte na REM. E isso a gente veio mantendo. Óbvio que o mundo evoluiu, e as atividades por si só também evoluíram, né? E aí a gente acabou perdendo algumas raízes nesse sentido e nesse universo, nesse cenário que a gente tem hoje na REM, que é um pouco diferente daquele cenário que a gente vivia lá com 23, 24 escolas, né? Hoje nós chegamos perto de 100 escolas, mais de 100 EMEIs, então isso é uma coisa que a gente pode tratar de forma diferente, né? Então, naquela época nós teríamos aí talvez 8, 10 mil alunos na REM, hoje nós chegamos talvez mais de 100 mil alunos, e a importância da REM cresceu muito, o tamanho cresceu muito, as ações cresceram muito, né? E também, e aí eu fico feliz porque eu faço parte disso, né? Como eu disse lá, há 17 anos eu faço parte da DEAC, a importância da divisão nesse contexto educacional também cresceu, e hoje a gente tem, graças a uma nova gestão aí, o respeito e a dignidade que a gente, às vezes, quem acompanhou sabe que nós não tínhamos lá atrás, né? Então, isso é muito importante para que a gente possa fazer. Mas, pois bem, a DEAC existe no sentido de que ela proporciona atividade física, atividade de lazer, atividade educacional, atividade escolar, e ela existe, obviamente, baseada em alguma coisa. Bom, dentre as coisas que regulamentam, né, nós temos uma resolução que norteia as ações da DEAC. É a resolução da CEMED 193. Vou dizer para vocês aqui qual é a intenção disso tudo, para que vocês entendam de onde a gente nasceu e onde nós estamos chegando, que é a discussão final que nós vamos deixar aqui após esse bate-papo aqui nesse canal. Pois bem, vou ler só para vocês aqui. Entende-se projeto esporte escolar na REM
as diversas modalidades de esporte, coletivas ou individuais, cujo objetivo principal é o de corroborar com a formação integral do aluno. Então, ou seja, aquela coisa que a gente teria que transformar nossos alunos em atletas, em super campeões, já começa na resolução que determina a objetividade da DEAC a cair por terra. Eu particularmente, Marco Tavares, venho, obviamente, do alto rendimento, né? Eu tive a oportunidade, o esporte me deu isso, né? De participar de organizações do Mundial de Voleibol, participei da organização da Olimpíada, participei da organização de 2 Pan-Americanos, fui chefe da delegação de ciclismo numa Olimpíada, tive a grata satisfação de poder trabalhar na organização da Copa do Mundo, promovida pela FIFA no Brasil, mas o meu grande orgulho, a minha grande paixão e o meu sedimento maior como profissional é ter participado desses 17 anos na construção da DEAC, na construção das ações da DEAC. Então, aí, aqueles meus colegas, a gente discute muito isso, né? Eu quero ganhar os jogos, e quando a gente fala, se você só vai ganhar os jogos se os seus alunos daqui a alguns anos te encontrarem no supermercado e dizer, professor, muito obrigado por aquilo que você me ensinou lá na escola. Essa é a maior medalha que um profissional de educação física, um profissional de educação pode ter, né? Então, eu acho que o foco em si, em realizar os jogos, aí sim, eu acho que os jogos em si é uma atividade meio, é uma atividade de utilização e não de finalização, né? Então, esse é o meu foco enquanto trabalho na DEAC, as nossas discussões que a gente trabalha nessa divisão e proporciona o esporte escolar para os nossos alunos da REME. Então, esse deve ser o foco mais importante que a gente tem. Bom, e aí a gente tem as ações da DEAC, né? Nós temos lá, baseado em que a DEAC organiza o esporte escolar, né? Nós estamos falando aqui de esporte escolar, né? Nesse canal. Nós temos para as nossas crianças até 10 anos os festivais, né? O que é o festival? O festival nada mais é do que aquele primeiro contato que a criança tem com o esporte escolar. A criança de 7, de 8, de 9, de 10 anos, ela teve algumas aulas de treinamento, que a gente chama de treinamento, que é uma discussão também que a gente vai ter que discutir lá, o esporte escolar, né? E aí ela vai para esses festivais. O objetivo do festival não é a criança ser campeã, a criança ganhar, a criança se sentir mais ou menos. Não. O objetivo do festival maior é que a criança, os nossos alunos possam ter esse contato, esse primeiro contato com o esporte escolar. E aí eu digo o seguinte: qual é a importância fundamental do festival? É que essa criança seja conduzida da melhor forma possível para entender isso, que o esporte, a competição, vai existir na vida dela em todos os segmentos humanos, não só no esporte. Ela vai ter competição se ela virar engenheira, se ela virar médica, se ela virar empresária, se ela não virar nada, o mundo vai cobrar isso dessa criança. E nós, como professores de educação física, temos essa obrigação e a DEAC se preocupa com isso, de mostrar para a criança que aí sim a gente tem essa possibilidade de apresentar o esporte educacional, o esporte da criação, né? Esse primeiro contato para a criança. Bom, vencida essa etapa, nós pulamos para as outras crianças que a gente atinge, que são as crianças de 10 a 12 anos. Para essas crianças, a DEAC oferece os Jogos Infantis da REME. Os Jogos Infantis da REME são para crianças, a gente coloca de 7 a 12 anos, né?
e que eles precisam estar frequentes na escola. Pois bem, qual é o objetivo desses GIRES? É oferecer um contato mais aproximado das competições que vão se apresentar para ela. Então, as regras do GIRES são mais simplificadas, a participação da criança é menos exigida, a arbitragem que a gente coloca à disposição dos jogos, a gente tem um bate-papo antes com todas as coordenações de arbitragem, para que seja uma arbitragem educacional. E aí a DEAC vai começar, a partir de 2021, uma nova discussão sobre a filosofia desses GIRES, né? O que acontece? A gente, por si só, gera competição, né? Gera na criança a competição, o professor é competitivo, e aí o GIRES também se tornou uma modalidade muito competitiva. A gente tiver a oportunidade, na volta, a gente vai rediscutir essa formatação dos GIRES para que ele seja menos competição e seja uma intermediação entre o festival e o GERES. E aí nós chegamos no GERES, que é a nossa faixa etária da REME maior, que é os alunos até 14 anos, né? E aí sim a gente já aperta um pouquinho mais as regras do GERES e aí a gente já tem realmente um nível de competição um pouco mais forte do que no GIRES, do que no festival, que não era o objetivo principal. Bom, isso dito, esses, todo esse esboço que a gente faz das atividades da REME está lastreada em uma coisa que é extremamente importante a gente discutir, que é o esporte escolar. Nós fazemos esporte escolar na REME? Sim. De que forma nós fazemos? Fazemos de várias formas, né? Fazemos de várias formas. Mas o universo que a gente atinge é um universo que talvez o esporte em Mato Grosso do Sul não atinja. Então, essa é a importância da gente estar discutindo isso com os nossos profissionais daqui para frente. A REME hoje, ela possui aí cerca de 98 escolas e 104 EMEIs. E o projeto que possibilita tudo aquilo que a gente falou lá atrás, os jogos, atinge 85 escolas. Ou seja, as ações da CEMED através da DEAC atingem 86% das nossas escolas, que eu acho que é um universo muito grande e muito satisfatório. Nós atingimos aí, nós oferecemos aí, não vou dizer nem 400 empregos, nós oferecemos 400 profissionais gabaritados para atender 3.377 alunos. Ou seja, é um universo muito grande de alunos e que vai levar essa informação e que vai levar essa possibilidade para os nossos profissionais, né? Essa discussão na escola, essa participação desses 400 profissionais impacta realmente naquilo que é a vida escolar. Qual é o aluno que não quer fazer esporte? Qual é o aluno que não quer fazer a educação física? Qual é o aluno, né, que quando você falta, porque o professor de educação física, o profissional de educação física também, ele tem suas dificuldades. E quando falta, e eu dava aula em escola, dei aula mais de 15 anos em escola, quando você chega no outro dia, eu não via nenhum aluno perguntar para o professor de matemática, de português, se ele ia repor a aula. Mas quando eu entrava na escola, os meus aluninhos todos iam, professor, o senhor faltou ontem, que dia que você vai repor a aula? Então, essa é a importância que a gente tem que começar a discutir aqui nessa nova formatação, nessa nova vida do ser humano. E principalmente, nesse pós-pandemia, eu acho que o esporte escolar, a educação física podem ser, sim, um canal de amenizar os problemas que vão advir aí dessa pandemia, né?
Eu li um artigo muito interessante sobre o pós-guerra e o que os Estados Unidos passou depois da Guerra do Vietnã com aqueles ex-combatentes, porque eles foram treinados e foram preparados para a guerra e não foram preparados para a volta da guerra. E aí eu fico me questionando e fico me perguntando com tudo isso, e eu tenho um netinho pequenininho, de quase 4 anos, e que não estava indo na escola. E agora a gente tem dificuldade em fazer voltar para a escola. Porque todo aquele processo que ele foi, que a gente teve dificuldade, aquele choro, aquela ausência da mãe, do pai, da família que ele ia na escola, agora ele desacostumou a ir na escola. Então, essa volta da pandemia, eu acho que vai ser muito importante e vai ser um cenário muito interessante para nós, professores de educação física. Eu acredito sim que a gente possa participar ativamente da vida da escola e ter aí uma fatia muito grande desse retorno, desse, essa readaptação dos alunos na vida cotidiana normal da escola, né? Bom, mas a gente está falando de desporto escolar. E desporto escolar a gente fala para alguns ele começa na aula de educação física, para outros ele começa quando o aluno chega para aquele treinamento, então a gente tem que discutir o desporto escolar e a forma que ele é feito na escola, né? Isso é muito importante para que a gente possa ter e discutir esses fatos aí. Bom, nós temos dois norteadores legais que conceituam o desporto escolar. O primeiro deles é a Lei 9.615, todos conhecem no esporte, a gente conhece como Lei Pelé. Lá atrás, quando o Pelé foi ministro, ele reclassificou, e aqui eu vou contar um assunto muito interessante do Pelé. Não vou entrar no mérito da escravidão e nem vou entrar no mérito de quem fez a lei, né? Mas eu não sei se vocês sabem, ah, até o Pelé assumir o ministério e criar essa lei, a Lei Pelé, a 9.615, o jogador de profissional, ele era um produto de propriedade do clube. Então, quando eu, com 16 anos, fui jogar futebol, quando eu completei 16, 17 anos, eu assinei um contrato com o clube. E esse clube de futebol era o meu dono. E lá não dizia quais eram as condições em que eu receberia do clube. Lá condicionava que eu era pertencente ao clube. Então, mais ou menos, era o que o Pelé chamou naquela época de escravidão no futebol. E aí ele veio, além desses conceitos que nós vamos discutir aqui, ele acabou com a lei do passe. A lei do passe do jogador era essa que eu disse para vocês, que o jogador era propriedade do clube. E aí ele mudou uma relação trabalhista que até hoje é conflitante no futebol e deixou de ter, isso era uma fonte de renda para o clube, porque eu ia lá na várzea, pegava um garoto, transformava ele num craque e ele era meu produto de venda. Então eu vendia o jogador para um clube, depois esse vendia para outro, então tipo assim, mais ou menos para vocês entenderem, era como se fosse um saco de açúcar, né? Que a gente produz lá, busca lá e depois vai vendendo no mercado, mercado, mercado. Então esse era o jogador de futebol. E isso mudou com a Lei Pelé. E aí ele trouxe, além dessa mudança do futebol, que foi importante para os jogadores se libertarem, porque hoje ele é dono, ele tem um passe estipulado, mas mais que isso, hoje existe uma relação de trabalho. O jogador ele tem um contrato de mão dupla, né? Ele tem que trabalhar aquele período para o clube, mas ele tem que receber aquele valor estipulado em contrato. Bom, no desporto educacional, no esporte escolar, ele começou caracterizando o desporto educacional. Ou seja,
ele era praticado nos sistemas de ensino, na escola, porque ele era educacional, ele era de forma sistemática e se evitava a seletividade e a hipercompetitividade. O que quer dizer isso? Que o esporte, quando foi criado, o esporte educacional foi criado pela Lei Pelé, ah, ele era simplesmente para ser praticado na escola por profissionais, ensinado por profissionais de educação física, mas que não era dali a obrigatoriedade de selecionar os atletas, de fazer eles competirem, era uma coisa lúdica, uma coisa importante, né, para a contribuição do desenvolvimento integral do cidadão. Bom, e aí eu me pergunto, né, não é isso que a gente faz na escola? Não é isso que a gente discute na escola? Não é isso que a gente propõe aos nossos alunos? Sim, mas aí o que veio? O próprio governo emitiu a lei, mas ele se utilizava, e quem é de competição sabe disso, quem é do desporto escolar sabe disso, né? Ele tinha basicamente como um instrumento de aglutinação nacional os Jogos Escolares Brasileiros, JEBs, JEBS com apóstrofe, né? JEBs. Bom, pois bem, o que eram os JEBs? Era uma competição nacional que obrigava os estados a ter uma competição estadual e que, por sua vez, obrigava os municípios a ter uma competição municipal. Ou seja, ele tinha um sistema de competição nacional e que chegava através da escola no seu município até esses nossos alunos. Pois bem, então esse era o desporto educacional que na Lei Pelé dizia que para se evitar a hipercompetitividade, a seleção, essas coisas todas, é, também dizia que o governo proporcionava às escolas que tivessem equipes montadas a participação no JEBs. E nós tivemos vários atletas, medalhista olímpico, inclusive, que saíram desses jogos, do JEBs, né? Então, a história mostra que o JEBs foi uma contribuição enorme para o esporte olímpico brasileiro. Pois bem, a lei veio, se discutiu, a gente continuou, né? Tem vários professores da minha época que passaram em 98 dando aula na escola, participando dos nossos jogos, que era uma atividade, inclusive, da DEAC. Em 2015 veio a lei, que depois ficou chamado de uma lei que veio para o futebol, mas que trouxe uma mudança de filosofia da leitura da lei. Ou seja, se já existe a competição, se já tem essa competição na escola, nós precisamos regulamentar isso. E aí criou-se uma outra forma, né? Que é o desporto de formação. Então, o esporte escolar começou a chamar-se desporto de formação, caracterizado aí pelo fomento e pela inicial conhecimento, essas aquisições iniciais do conhecimento desportivo. Ou seja, pode ter qualitativo, quantitativo na prática desportiva. E ele permitia, e permite hoje, porque essa lei está vigente, né? A competição ou ainda o que nós chamamos de alta competição no desporto escolar para os nossos alunos, e isso chega na REM. Então, por isso que eu disse lá atrás que a gente vai poder absorver esses conhecimentos e, através dessas novas discussões que a DEAC vai propor na volta aí das aulas, né? A gente vai ter que rediscutir todo um papel interessante que a gente tem na formação dos nossos alunos e nas atividades que nós estamos oferecendo e, principalmente, a gente formalizar o que o profissional de educação física normalmente faz, e eu me coloco nesse grupo, né? Que é a prática.
Nós, profissionais de educação física, nós, professores de educação física, a gente tem muito dentro da gente, a gente vem na nossa formação já com a prática. Ou seja, nós vamos praticar antes de formalizar. Então, isso nós vamos ter que rediscutir. Desculpa. A gente vai ter que rediscutir nessa nossa volta aí. Bom, então essa são os dois conceitos legais que a gente tem que baseia as nossas ações lá na DEAC e que baseiam também, apesar de muitos não entenderem assim, baseiam também o esporte escolar. Bom, esse esporte escolar que é feito e que nós vamos discutir aqui, quero deixar assim, não vou gerar polêmica, né? Não quero longe disso gerar polêmica aqui nessas discussões, mas o que a gente faz em desporto escolar, eu fui buscar um contrassenso, fui buscar uma linha contra do que a gente faz, porque na verdade a gente faz, apesar de festival, gírias e geres, a gente, a gente gera uma certa competição. E aí eu fui buscar em Silva e Cruz dois, dois profissionais comprometidos em discutir a questão educacional, né? Nesse ambiente em que a gente produz os nossos talentos, né? Buscando efetivamente uma contradição naquilo que é feito. Em 2016, vocês conhecem Silvio Cruz, que na verdade para nós mais próximos, né, são o Rafael e o Júlio, profissionais que trabalham na educação física, na área de formação acadêmica, produzem artigos científicos muito interessantes aí na nossa área, que também eu quero deixar um alerta aqui, né? Eu acho que a educação física nossa de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, tem que ter uma produção científica, né, mais forte. Nós temos bons ambientes de pesquisa, nós temos bons profissionais, nós temos artigos produzidos na época que vocês e que eu e que todo mundo era acadêmico, nos bancos da pós-graduação, bancos de mestrado, vários produziram mestrado, e que a gente não consegue ainda colocar para fora, né? Colocar, externar esses artigos para a gente gerar discussão, né? E isso é muito importante, eu acho que é uma linha que nós temos que repensar, nós professores, nós educadores, e que vamos trabalhar aí com esporte escolar, repensar e recriar essa condição também de a gente, né, ter uma tendência pela produção científica, que é muito importante, e que eu acho que a gente tem extrema competência e capacidade para produzir isso. Mas voltando aqui, né, a gente quer discutir isso. Eu escrevi um artigo sobre a própria DEAC e publiquei aí em alguns canais, trazendo essa fala, essa verdade científica aí, a opinião do Rafael e do Júlio, né, que cientificamente Silvio Cruz. Eles dizem que é importante descomprometer o pedagógico, né, esse descomprometimento do pedagógico fere um princípio da escola. Ou seja, esse modelo que a gente implanta de competição esportiva, ele recebe trocas, recebe críticas, porque a gente reproduz um modelo que já está institucionalizado. Ou seja, lá atrás, quando a gente discutiu que a Lei Pelé, em 98, trouxe o desporto
escolar como não tendo competição, logo em seguida houve uma mudança dizendo que não, que pode inclusive ter na escola um trabalho de alto rendimento. Então, a discussão do Rafael, do Júlio, nesse sentido, era que qual o modelo que a gente deve implantar nas escolas? Será que o desporto escolar é realmente um complemento da educação física? É um complemento em que a gente possa entender a grandeza da educação física enquanto formadora e usar na sequência para a produção de esportistas? Então, essa é a discussão aqui, em que a gente traz, em que a gente fala sobre essa questão do esporte educacional. Ou seja, o esporte escolar, ele é educacional, ele está sendo direcionado para a questão educacional, ele tem alicerce realmente na base educacional daquela escola, naquela realidade. Então, é isso que eu trouxe aqui para a gente poder alertar, sem gerar polêmica, mas no sentido de que a gente tem que discutir realmente. Nós estamos reproduzindo um modelo de alto rendimento na escola. Isso pode ser mudado, isso pode ser alterado, de que forma nós podemos fazer isso e como é que nós vamos atingir isso? Então, esses objetivos educacionais, o objetivo das nossas aulas tem que ser realmente contextualizado aí no ambiente escolar. É por isso que eu trouxe essa discussão, eu achei importante a gente falar do desporto escolar, não só como saúde, mas extremamente como esse contexto do que nós vamos fazer daqui para frente, e vocês podem ter certeza que a DEAC, através do Mário, vai propor essas discussões, através do professor Leonel, vai propor essas discussões, através da professora Elsa, vai propor essa discussão, para que a gente realmente pense e repense a questão do que nós vamos fazer daqui para frente. Bom, aí a discussão que eu trago para vocês, complementando a ideia do Rafael e do Júlio, Silvio e Cruz, é o que realmente a gente pratica na escola, né? Ah, as aulas de educação física, teoricamente, se baseiam no esporte, né? No esporte com regras. Mas o que a gente pratica na DEAC, o que a gente quer praticar na DEAC, nos treinamentos, nos projetos, que essa palavra treinamento a gente também tem que rediscutir, né? É uma questão do seguinte: nós fazemos lá, o que nós fazemos lá, na verdade, são esses jogos esportivos, né? Então, você prepara a criança para participar desses jogos esportivos. Você dá uma aula de GR e GA, preparando os alunos para que ele realmente seja efetivo nos jogos esportivos. E isso tudo, como eu disse anteriormente, ele é e deve ser uma complementação das informações corporais recebidas lá na aula de educação física, né? Nós precisamos ter esse foco na aula de educação física e trazer esse complemento daquele professor lá na escola nas aulas de treinamento, ou que eu chamo nem de treinamento, mas de aula de aperfeiçoamento, que a gente aplica aí para os alunos do treinamento. Então, essa discussão é extremamente importante a gente repensar, pensar, discutir, trazer à tona, e eu sei que entre os nossos colegas que fazem parte do projeto da REME, fazem parte do projeto Esporte Escolar na REME, tem condição da gente discutir e rever alguns conceitos que a gente aplica lá e melhorar para o nosso aluno. Bom, e aí a gente vem num grande dilema, né? O aluno que vem para a aula de treinamento, que vem para a aula de esporte escolar, procura o quê? O que ele procura? Ele procura performance? Ele procura ascensão social?
ele procura alguma coisa nesse sentido? E nós, professores, na aula de treinamento, estamos suscitando isso nessa criança? O que realmente a gente está fazendo o aluno entender da importância do esporte escolar na vida dele como cidadão? Ah, hoje, e todos devem ter um sobrinho, um neto, um filho que tem a idade, que já pode mexer num celular, que já pode mexer num tablet, que tem acesso a um computador, sabem que as crianças, né, têm muitas opções de lazer. As crianças hoje preferem ir no shopping do que jogar bola, né? E essa cidadania, e eu digo isso, né? Essa é uma liberdade da cidadania, a escolha, eles estão exercendo muito mais do que nós exercíamos lá atrás, né? Quando estudava numa escola que era o liceu, eu não tinha opção de sim ou não. Eu, 5 horas, era obrigado, 5 da manhã, né? Uma criança, que eu era um adolescente de 11 anos, era obrigado às 5h15 assistir uma missa, e depois da missa praticar esporte, e depois da praticar o esporte, aí entrar para a aula até meio-dia. Hoje as nossas crianças, não sei se felizmente ou infelizmente, eu não reclamo da minha infância, mas é um mundo produziu, né? Essa discussão é uma batalha que a gente está tendo na primeira questão do esporte escolar na saúde, que é o lazer, né? A importância do esporte escolar na vida do cidadão passa pelo lazer. Será que as nossas crianças estão entendendo que a aula de treinamento, o esporte escolar é uma opção de lazer, né? E ele tem várias outras opções de lazer, né? Encontrar o grupinho dele, a turma dele no shopping. É, hoje, né? Garotos de 17 anos fumando narguile, tomando rodas de tereré. Então, a opção hoje dividida com o esporte são muitas, né? E aí eu pergunto para os professores e questiono isso muito até comigo, será que nós estamos preparados, né, para essa perda? Será que nós estamos prontos para perder esse aluno para outra forma de lazer? Então eu queria questionar isso com vocês, deixar aqui um alerta se realmente a gente está preparado para isso, né? E essa também é uma discussão que a gente vai levar lá na DEAC, no sentido de fazer essa discussão do lazer, do esporte, da educação, e aí vem a questão da saúde. Pois bem, aqui eu vou ler para vocês aqui, né, uma definição da Organização Mundial de Saúde, que trata, já lá em 46, né, define saúde como um completo bem-estar físico, mental e social, e não merita a ausência da doença ou mal-estar. Ou seja, não basta só você não estar doente. E aí, com os afazeres aí do dia a dia e tal, o homem tem deixado essa prática esportiva de lado. Ele muitas vezes faz uma opção por ter que ganhar a vida da falta do esporte, da falta do lazer, da falta de um complemento da vida e acaba se tornando sedentário, né? E isso veio se transformando na nossa, principalmente a favor da nossa classe, né? A favor dos profissionais de educação física. E duas categorias acabaram ganhando, né? É o professor de educação física e o cardiologista. Então, hoje, para você marcar um cardiologista, você tem que agendar com bastante antecedência, porque todo mundo está preparado com as doenças aí coronianas, né? Na coronária e respiratórias. Então, a gente tem
essa preocupação aí. Ah, bom, se a gente vai falar de saúde, se a gente vai falar de OMS, nós vamos falar de atividade física, o que a gente pode inserir, e eu trago aqui para vocês, o que a gente pode inserir nas aulas de educação física, né? Em questão da saúde. Nós estamos ensinando a nossos alunos realmente o que significa saúde, os estilos de vida, né? E o estilo de vida com saúde. E aqui a gente deixa um alerta muito grande, né? É, hoje a preocupação com o estilo de vida, com a qualidade de vida, é muito diferente nas classes sociais. Então, quando um profissional dá aula para uma criança de classe A, não é o mesmo foco quando ele dá uma aula para uma criança da classe C, da classe D. Não vamos discutir aqui se é certo, se é errado, né? A informação deve ser a mesma, mas você, quando fala em estilo de vida para uma criança de classe C, é um foco. Quando você fala para uma criança de classe A, é outro foco. Então, a gente tem que perceber bem qual é o objetivo da nossa aula e quem é o nosso cliente, né? Quem é o interessado. A outra questão da saúde ligada ao esporte escolar propriamente dita, que a gente pode fomentar, é a questão da nutrição e da alimentação. Isso é extremamente importante a criança entender que comer bem é viver bem. E isso a gente pode suscitar, sim, nas nossas aulas de educação física e também nos treinamentos. É extremamente importante, já que a gente, às vezes, trabalha lá, como a lei permite, até do alto rendimento, e uma das coisas do alto rendimento que mais implica, que mais impacta no atleta hoje, é a nutrição e a alimentação. O atleta de alto rendimento que não come bem, ele não treina bem e não obtém resultado. Então, a performance dele é atingida pela falta de uma alimentação adequada. E aí, a importância propriamente do nosso foco aí, que é a importância da atividade física para manter tudo isso, para ter essa possibilidade, né? Ah, com esse, com esse evoluir da vida sedentária, a gente precisa ter bem exposta, estabelecer bem essas realidades para as nossas crianças. Se a gente construir um cidadão lá, né, 7, 8, 9, 10 anos, com essa visão, a gente vai poder, quando ele chegar numa idade adulta, ele ter um entendimento da importância da atividade física para o ser humano. E aqui eu queria deixar, vou contar uma historinha bem rápida para vocês do que aconteceu comigo. Em certa época, quando você faz gestão de esporte como eu faço, você vive batendo na porta, pedindo patrocínio, pedindo ajuda, e aquela conversa toda de eu vou fixar sua marca no meu bom produto, né? Aquelas coisas que quem trabalha com isso sabe o que eu estou falando. E eu me deparei com um empresário bem gordinho, sabe aqueles bem gordinho mesmo, que na aula de educação física muitas vezes a gente pede até para ele não correr com medo dele infartar, né? E aí eu cheguei lá e ele falou: senta aí, sério, você está querendo dinheiro para quê? Eu falei: não, aquela conversa, né, que a gente é treinado para isso, eu não quero dinheiro, eu quero que o senhor seja parceiro, que a sua empresa seja parceiro do meu empreendimento, nós vamos fazer um evento grandioso e tal. Ele olhou para mim e falou: ó, vamos parar de conversa mole. Vou falar para você aqui, ó. Eu não gosto de esporte, porque na aula de educação física, quando eu era garoto, eu sempre ficava no gol. O gordinho sempre ia para o gol. E eu não gostava de ser goleiro, não gostava de praticar esporte, e eu era sempre largado de lado pelo meu professor. E aí, aquela conversa, até hoje, me chama a atenção, né?
e ele naquele momento ele era um gordinho que ia para o gol, e futuramente ele se transformou num cidadão, hoje é um dos maiores acionistas bancários que eu conheço, né? E que às vezes a gente vê a importância da educação física na vida de uma pessoa. E aí a gente tem isso como filosofia, a gente tem isso como meta, mas às vezes acontecem essas coisas e isso me marcou muito, por isso eu estou contando para vocês aqui, da importância que teve o professor de educação física desse cidadão, naquela época uma criança, uma importância negativa de valorizar a educação física como uma atividade humana, né? Então a gente tem que estar sempre focado nisso e preparado para essas situações todas. Ah, eu diria para vocês que eu sempre me preocupei com isso, né? Eu sempre me preocupei com isso. Ah, mas aí a gente cria aí vamos entrar propriamente na saúde, né? O esporte educacional, o esporte escolar na saúde, é, a importância que os pais, né? Que os pais dão para essa atividade esportiva. Eu tenho amigos, alguns mais ricos, outros mais pobres e outros em condições piores, outros em condições melhores, mas os de condições melhores, a mãe todos os dias vai para a academia. Todos os dias vai para a academia. Às vezes, vai para a academia e tem um personal que ela pratica atividade direcionada. O pai, que é mais o meu amigo, ele nas terças-feiras, ele tem uma quadra de futsal, onde ele bate uma bolinha com os amigos, depois toma uma cervejinha. Alguns dias assiste o jogo, bate uma bola e assiste o jogo. E no sábado à tarde ele tem um campinho onde ele pratica o seu futebol. E aí a gente tem um, um ambiente caseiro onde o pai e a mãe praticam esportes. E o aluno, né? E a criança, o filho desse casal, quando é que ele pratica esporte? Muitas das vezes a mãe, com as atividades que tem, deixa de levar ele na aulinha de futebol, lá do futsal dele, de futebol, da aula de natação da filha, né? Então, a única oportunidade que essa criança tem de praticar esporte de forma regular é na escola. Ou seja, na escola, a criança pratica essas atividades físicas nas nossas aulas de educação física ou quando ele volta num contraturno para a prática da modalidade que ele escolheu nos nossos projetos escolares. Aí o pessoal vai falar, não, mas isso não acontece com a criança do bairro. Acontece da mesma forma, né? A única hora que ele vai estar focado em praticar esporte, em fazer uma atividade física, nossas aulas de educação física, e durante os treinamentos do projeto, né? Então, a opção dessa criança de ter uma prática, de ter um contato, é muito importante o nosso papel de professor, né? De orientação, de captação, de inclusão de valores. Mas a mãe desses garotos, dessas meninas, não vão se importar com isso, mas nós vamos, as crianças vão. Então, essa é uma discussão e o que a gente precisa ter e precisamos trazer. E aí a gente vai, na teoria, né? O que podemos, assim, dizer do esporte na condição física, mental e social? Qual é o benefício do esporte que a gente tem, que a gente pode atuar e que a gente pode trazer? Bom, é, as mais distintas e que mais vão aparecer, se você fizer uma pesquisa aí
no Dr. Google, a prática esportiva ajuda a manter o peso ideal, né? Aí ajuda a manter o peso ideal. Ele aumenta o nosso condicionamento físico, a nossa condição física e a nossa resistência, tanto aeróbica como anaeróbica. Ele nos ajuda a manter o colesterol bom, nos ajuda a equilibrar esse colesterol bom e reduz também o colesterol ruim. Ele aumenta a autoconfiança, ou seja, aquela criança que pratica esporte, que pratica jogos esportivos, que praticam uma modalidade, o judô, o atletismo, o voleibol, o basquete, ele sabe, ele confia naquilo até onde ele pode chegar. E isso ele traduz para a vida dele. A redução do estresse é extremamente importante, né? Hoje a vida da gente é um estresse total e a criança vive estresse, né? Quando o pai e a mãe falam em cuidar, fazer a tarefa, não assistir filme, não fazer isso, não mexer no celular, para a criança isso é um estresse. E nas aulas de educação física, nas aulas que a gente tem, ele reduz esse estresse diário do cidadão. E, em pesquisas recentes também, estimula as atividades cognitivas, né? Atividades do pensamento, do conhecimento, e a pessoa que pratica esporte está bem mais disposta. Bom, feita essa discussão, a gente vai para o benefício físico. E esse benefício físico, né, a prática da atividade esportiva, do esporte escolar, ela, quando você começa a atividade, que você se propõe a fazer um alongamento, propõe a fazer a, um trabalho de flexibilização, né? A gente tem o cérebro, né? Começa com as suas atividades. Então, antes até mesmo, apesar de ser um benefício físico, antes mesmo disso, o cérebro começa a trabalhar as questões tanto químicas como a questão elétrica. Bom, ao fazer isso, ao se propor a fazer isso, né? A, a primeira atividade é essa questão da queima de gordura, né? Então, normalmente quem vai fazer uma atividade física, a primeira preocupação é queimar gordura, emagrecer, fazer esse tipo de coisa. Então, eu volto lá naquele gordinho, né? Se o professor de educação física dele tivesse valorizado isso, talvez ele tivesse sido magrinho, né? Não que eu tenha conceito pré-definido de gordinho e magrinho, né? Não tenho, né? Eu tenho conceitos pré-definidos de saúde. Se a pessoa está gordinha com saúde, para mim é suficiente. E se ele está magrinho com saúde, também eu acho que é suficiente. Bom, e aí a parte física, qual é a vantagem, né? Ele diminui o peso, ele melhora a circulação sanguínea, aumenta o cognitivo, a capacidade cognitiva das sinapses, essas coisas todas, sem dúvida. Mas o maior benefício vem do físico ao psicológico. Ou seja, a pessoa que pratica esporte, ela está feliz, ela está bem, ela se sente melhor, ela se sente mais amada, né? Então, essa questão, essa questão é extremamente importante para a gente poder entrar na questão mental, né? A atividade física diminui a ansiedade, ela aumenta a concentração, aumenta a atenção e principalmente para as nossas crianças, né? Ela melhora o sono e a gente sabe que o ser humano, né, naquelas aulas de fisiologia lá atrás, que o sono faz a criança crescer, a criança cresce durante o sono.
E melhorando o sono, ele melhora o crescimento, melhora o desenvolvimento. Nós vamos ter crianças maiores, né? O brasileiro já conseguiu crescer em média 15 centímetros, né? Eu não sou desses ainda, não consegui atingir essa meta, mas talvez eu tenha dormido pouco. Mas a capacidade física, a capacidade que a gente traz nos exercícios nos melhora o sono. E óbvio, né, que quando você pratica esporte, você libera a endorfina, que é o hormônio da felicidade, né? Quem é que não corre, sofre, mas quando chega em casa, olha e fala, nossa, estou mais bonito, estou mais corado, estou mais disposto. Então, isso é através da endorfina que você consegue liberar isso. Esse é o benefício? Esse é um dos benefícios que a gente consegue trazer, né? Aí a gente tem a, a, a questão do desporto escolar, naquela escola. Ah, o meu aluno vai ser assim? Não, não precisa ser assim. Mas o professor, a gente acha, né? E vocês sabem disso, colegas nossos aqui, que se a gente conseguir ensinar isso, deixar isso preso ao nosso aluno, no conhecimento do nosso aluno, quando ele for um adulto, ele vai valorizar a atividade física, vai valorizar a importância da saúde e vai estar ligando. Quando eu era criança, eu pratiquei esporte, eu era feliz, agora eu vou praticar esporte e vou ser muito mais feliz, né? Então, tudo isso é uma discussão da saúde. E aí, já entrando na fase final, né, porque meu tempo também já está se esgotando, ah, eu entro naquela discussão nossa, né? Qual é a formação profissional? Nós temos essa discussão, nós temos isso, sim. O que o esporte propõe, além da questão física, mental, intelectual, né? O esporte propõe um crescimento social. O esporte escolar praticado na escola, né? Ele é um instrumento fortíssimo da solidificação dos direitos sociais, né? Ele promove a descoberta de líderes, né? Quem não tem um time, quem não tem no seu time de voleibol, no seu time de futsal, na sua equipe de atletismo, um líder, não é mesmo? Então, nós temos um líder e isso é praticado através das nossas aulas lá. Formamos campeões, né? Formamos campeões. E aí, formando campeões, a gente tem a expectativa da criação de líderes no ambiente social que o esporte é praticado. Ah, mas eu não estou aqui para isso, para formar líder. Não, não estamos para formar líder. Nós estamos também, não estamos aqui para formar campeões, né? Nós estamos aqui, o objetivo nosso é extremamente para formar cidadão. Na escola a gente tem o objetivo de cidadania. Mas aquela criança que pratica esporte, ela tem uma coisa fundamental. Ela respeita a regra. Ela entende o que é regra. E ela sabe que se ela cumprir a regra, ela vai ser beneficiada. E quando ele sai lá fora e deixa de ser nosso aluno, ele troca a regra pela lei. Então a gente vai ter um cidadão de bem, um cidadão que respeita a lei e que sabe dessa importância. Então o esporte escolar praticado no nosso ambiente da escola nos dá essa garantia de que o respeito à lei é muito importante, né? E sem dúvida uma, a outro benefício é o respeito ao cidadão contrário, né? Ele é adversário, mas não é inimigo. Ele é adversário dentro da quadra, dentro da pista, dentro da piscina, dentro do tatame, mas não é inimigo. Ele é só um adversário e que isso vai ser levado para o resto da vida. A outra questão, e que eu sempre trago isso no esporte, falo isso, né? Hoje, bem menos, aqui em Campo Grande, bem menos. Há uns anos atrás nós tínhamos muito isso. Eu tinha um aluno lá de um bairro distante, o pai
com uma condição de vida um pouco menor do que os outros pais que moram melhores, o esporte, através da seleção, da seletiva natural, proporcionava a essa menina, a esse menino, estudar num colégio bom. Ah, mas o colégio da Remy não é bom? Não, não. Ele é bom, mas a oportunidade que ele tem em outros colégios, a vivência diária que ele tem em outros colégios, talvez a gente não pudesse proporcionar, e a gente pôde, através do esporte, de uma seleção natural esportiva, aqueles colégios ofereciam bolsas de estudos para os atletas, e nós tivemos inúmeros atletas com bolsa de estudos, e inclusive saindo da Remy e chegando nas universidades com bolsa por praticar esporte. Então, essa ascensão social é extremamente importante, era importante e deve voltar a ser importante. Bom, o esporte já foi várias coisas. O esporte tinha um slogan que dizia: esporte é cultura. E nós fomos utilizados para o benefício da cultura. Logo em seguida, o esporte é educação. Então, quem pratica esporte é mais educado, nós fomos para a linha da educação. O esporte é saúde, que é o que a gente está discutindo hoje, né? E realmente para nós foi saúde, professor de educação física. Pela primeira vez nós somos beneficiados com isso, inclusive na antecipação da carga de idade, né? Com a vacinação da Covid. Então, nós somos esporte e é saúde. E agora existe uma nova tendência que é o esporte qualidade de vida. E aí eu deixo o questionamento para vocês aqui. Quando será, quando será que vai chegar essa possibilidade do esporte ser esporte? Nós precisamos efetivamente que o esporte seja esporte. Nós vamos entrar agora, daqui a alguns dias, no maior evento de manifestação esportiva que é os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, para quem não sabe, ele já começou quando acabou os Jogos anteriores, quando houve aquela passagem de quando houve aquela passagem da tocha, ali começou os Jogos Olímpicos, aquele ciclo olímpico. E daqui uns dias nós vamos ter realmente efetivo a Olimpíada, né? Mais precisamente no Japão, vai ser talvez a primeira vez que nós vamos ver os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 em 2021, né? Foi muito interessante essa questão aí. Nós vamos ter os Jogos Olímpicos que seria o ano passado, pela pandemia, vai ser 2021. E eles mantiveram, por questão do ciclo olímpico, dos Jogos Olímpicos, Tóquio 2020. Então, vocês aí, colegas, alunos, trabalhem isso nos alunos, né? Quando a gente voltar agora aí, se for conseguir, nós que estamos em home, em off, trabalhar isso, eles entenderem a importância dos Jogos Olímpicos 20 e 21, tá? E aí, eu deixo duas coisas aqui. Eu falo sempre o seguinte: para ser esporte, o esporte, nós dependemos de uma pessoa, de uma peça, que eu falo que sempre está atrás do nosso volante. E quem está atrás do nosso volante é o profissional da educação física. Todo esse processo em que nós passamos, todos esses processos que nós vamos passar, principalmente a curto prazo, o mais importante é aquela pecinha que está atrás do volante chamado professor. Então, deixo a vocês aqui o meu muito obrigado.
tenho orgulho de ser colega de vocês, tenho orgulho de fazer parte disso, né? E deixo uma frase que muito me preocupa, se puderem passar o slide para frente aí, é muito, mais um, é muito preocupante para mim, né? Ah, eu vou ler aqui para vocês, né? Precisamos urgente definir o nosso papel na escola. Cada vez menos os alunos querem correr, saltar, pular ou empurrar. Como professor, a cada lançamento de um iPhone, me sinto mais reduzido e impróprio para uso, né? Então, eu deixo aqui essa frase, essa mensagem, para que a gente possa encerrar esse bate-papo, agradecer a oportunidade, a CEMED que me deu, uma casa que me acolhe há 29 anos, tenho muito orgulho disso, uma casa que a sede me acolheu há 17 anos e eu vivo feliz a cada ano que eu passo, que eu frequento lá, muito feliz. E aí, no próximo slide, tem o meu contato, se vocês quiserem aí me acionar pessoalmente, fora aqui desse canal, eu estou à disposição para que vocês possam, para a gente, que a gente possa discutir, rediscutir, e talvez eu me redimir de alguma coisa que eu conceituei, que eu trago comigo conceituado, com os colegas e trocar uma nova opinião e uma nova. Eu estou aberto a esse tipo de coisa, né? Ah, queria agradecer aí e dizer que estou à disposição aí de vocês no chat, né? Nós vamos abrir um canal aí de comunicação logo em seguida e estarei à disposição para vocês. Um grande abraço e obrigado.